Que Resident Evil é uma das melhores franquias de survival horror da história, isso não é segredo. O primeiro jogo da série que lançou no PlayStation 1 é considerado um grande clássico. Porém, esse jogo acabou não envelhecendo muito bem. Por esse motivo, o pai de Resident Evil, o mestre Shinji Mikami, decidiu começar a fazer um remake desse tão amado jogo. E é sobre isso que irei conversar com vocês hoje. Vamos falar um pouco sobre Resident Evil Remake. Aqui é o Ítalo e vocês acompanharão mais um vídeo no meu novíssimo canal Jogador Número 1. O remake de Resident Evil foi desenvolvido pela Capcom e dirigido por Shinji Mikami, que projetou e dirigiu o jogo original para PlayStation. O título era parte de um acordo de exclusividade entre a Capcom e a Nintendo, que rendeu 3 jogos para o GameCube, sendo os outros Resident Evil Zero e Resident Evil 4. Mikami decidiu produzir um remake de Resident Evil porque sentiu que a versão original não tinha envelhecido muito bem, tornando-se difícil para novos jogadores apreciar seu encanto. Ele também observou que as capacidades do GameCube permitiriam que os desenvolvedores trouxessem a série mais perto da visão original que Mikami tinha. De acordo com o diretor de marketing da Capcom, Todd Thorson, o objetivo principal de desenvolver o remake era alcançar visuais cinematográficos de qualidade e criar ainda mais suspense e medo do que o original. A produção do jogo começou no início de 2001, com uma equipe de apenas 4 programadores, já que Resident Evil foi um dos primeiros títulos da Capcom desenvolvidos para o GameCube. A equipe teve que estudar o desempenho do sistema durante os primeiros estágios de produção. Inicialmente, eles consideraram a possibilidade de criar os ambientes do jogo com animação em computação gráfica, mas então perceberam que essa abordagem exigiria uma capacidade imensa de hardware e de processamento para conseguir gráficos realistas. Como resultado, o estilo gráfico do remake apresenta modelos 3D sob fundos pré-renderizados, como os jogos de Resident Evil para o PlayStation. Apesar disso, a câmera é mais dinâmica e pode acompanhar o jogador em ângulos variados. Os fundos também fazem uso de partículas de efeitos e camadas de vídeo em movimento para simular efeitos como água correndo ou balanço de galhos das árvores. Causar medo no jogador era uma enorme prioridade, e muitos dos fundos do jogo foram projetados para ter um alto contraste entre claro e o escuro, para que inimigos pudessem aparecer inesperadamente. Originalmente, os desenvolvedores planejaram apenas atualizar os gráficos e ajustar a jogabilidade. Eles queriam fazer meio que um remaster, né? Não, tipo um remake igualzinho ao jogo, com algumas pequenas melhorias, né? No entanto, com o desenvolvimento mais perto da conclusão, a Capcom começou a fazer as mudanças mais substanciais no jogo. Como, por exemplo, o inventário foi expandido para que os jogadores pudessem carregar um item padrão, como a Gazua de Jill, enquanto os itens de defesa que inicialmente não seriam separados do inventário principal foram introduzidos para tornar o jogo um pouco mais fácil do que o Resident Evil original. Os desenvolvedores planejaram fazer todos os inimigos invisíveis, mas a ideia foi descartada porque teria feito um remake muito diferente do jogo original. No entanto, eles projetaram os zumbis para que pudessem voltar à vida depois de um determinado período de tempo em que eles foram mortos. Os desenvolvedores também acrescentaram novas áreas para o jogador explorar, mudaram a maioria dos quebra-cabeças e incluíram um novo esquema de controle chamado Tipo C, onde os jogadores movem seus personagens apertando o botão R do controlador do GameCube, movendo-os com o botão analógico. Outra adição é a subtrama envolvendo a personagem Lisa Trevor, que foi cortada do jogo original. Em vez de usar adjetivos para descrever níveis de dificuldade, Mikami decidiu deliberadamente usar questões únicas para que o jogador escolhesse o caminho difícil. A Capcom fez audições com atores para serem utilizados como referências para a aparência dos personagens. Os rostos dos principais protagonistas foram moldados e baseados em pessoas reais, enquanto a captura de movimento foi utilizada para animar seus modelos. Cerca de 60% dos movimentos dos personagens foram animados com base nos dados capturados, enquanto o resto foi animação em computação gráfica. Quer dizer, o resto foi criado a partir do zero. Os desenvolvedores inicialmente tiveram dificuldades em criar um sistema de
são em computação gráfica. No entanto, a Nintendo deu assistência para a Capcom e o problema foi resolvido. A Capcom também contratou novos dubladores e reescreveu o roteiro do jogo para fazer a trama mais convincente. Ele foi produzido durante um ano e 2 meses. A parte final do desenvolvimento foi muito intensa, com os programadores tendo que trabalhar por 2 meses seguidos sem dias de folga para cumprir o prazo proposto. Assim como o jogo original, o jogo te dá a escolha sobre quem você vai jogar, qual personagem você vai jogar, sendo Chris Redfield ou Jill Valentine. Cada um deles tem suas vantagens e suas desvantagens. O jogo é em terceira pessoa, né, com câmera fixa, e você podendo se movimentar de acordo com a câmera, né? Quando você muda de câmera, os controles também se modificam. As balas são escassas, né? Então tome muito cuidado quando você for gastar as balas. A mira é um pouco imprecisa, mas é muito legal você acertar a cabeça, que dá mais dano, né? Se você conseguir. Às vezes, dependendo do tipo, você pode matar o inimigo só com um único hit. Então é bom aprender a mirar no jogo. Mas também, para nos defendermos, temos a adaga. Quando você é agarrado por algum inimigo, não pelas costas, né? Porque pelas costas não dá, acho que não dá para defender. Mas quando ele te ataca diretamente, você pode usar a faca para apunhalar ele e te dar a oportunidade de fugir. Os monstros, mas a maioria zumbis e cachorro, aqueles malditos cachorros zumbis, né? A gente futuramente, quando no meu jogo eu ainda não enfrentei as aranhas mutantes. Eu ainda não cheguei nessa parte do jogo. O jogo tem um inventário muito pequeno, mas considerando o inventário do jogo original, ele é um pouco maior. Mas para você que quer guardar seus itens, existem algumas salas em que você encontra um baú e guarda eles lá para economizar espaço. No jogo nós temos pistolas, espingardas e alguns rifles, tem lança-chamas. Foi o que eu vi aqui, mas até agora também não cheguei, né? Eu tô jogando ele, não cheguei muito bem nessa parte. O jogo em si é bem difícil e a exploração também é muito interessante, com vários puzzles para você resolver. Isso aqui pra mim são bem chatinhos, né? Que o jogo eu fiquei muito perdido naquela mansão imensa. Resident Evil Remake foi aclamado pela crítica e pelos jogadores. Ele foi considerado um retorno triunfal, um bom remake do primeiro jogo. Porém, ele teve o seu fracasso, né? Vendeu bem pouco, abaixo do esperado que a Capcom queria. Foi por isso então que a franquia acabou indo para uma nova direção, né? Com um pouco mais de ação e diminuindo um pouco aquela sua natureza aterrorizante. Que foi o que aconteceu com Resident Evil 4. E essa ideia também levou ao surgimento da franquia Devil May Cry. E eu sei, vocês talvez queiram saber um pouco mais sobre esses jogos. Mas se vocês quiserem, na verdade, não sei não, eu vou fazer futuramente vídeos sobre essas duas franquias e como está indo o caminho da saga. Então tamo junto, mais um vídeo aqui, né? Tchau!